E aí, vamos lá. Você que está assistindo esse vídeo, você acaba de entrar numa sessão de estudos do Paulo Macedo, estudos de copywriting. Há um tempo já que eu tenho vontade de gravar, né, essas análises que eu faço em cartas de vendas, em e-mails e outras peças de copywriting, né, que são peças que eu estudo para meu próprio desenvolvimento, para meu próprio aperfeiçoamento, né? Nada melhor do que gravar isso para passar um pouquinho da maneira como eu estudo para você, para que você tenha uma ajuda aí com relação a isso. E hoje eu vou analisar uma carta de vendas do mestre Gary Halbert, né? Para quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou bastante fã, né? Principalmente no quesito técnico do Gary Halbert. Para mim ele foi um dos maiores gênios, tecnicamente falando, do copyright. Algumas pessoas não gostam do Gary Halbert porque ele era uma figura muito controversa, né? Ele, inclusive, chegou a ser preso, acusado de fraude. Então, assim, ele, né, diz no livro dele que ele era inocente. O John Carlton, que foi um discípulo dele, né, uma das lendas vivas do copywriting, diz que ele era uma figura difícil de lidar, né? Ele era meio prepotente, arrogante. E se a gente analisa algumas cartas de vendas dele, a gente vê que ele realmente assim não tinha pena, né? Ele torcia faca mesmo para o pessoal comprar. E tem gente que olha isso com maus olhos, né? Dizem que beira até a imoralidade, né? Ou a ilegalidade, as promessas que ele fazia. Bem, o apóstolo Paulo fala na Bíblia, né, aconselhando lá, que você precisa considerar todas as coisas e reter o que é bom, né? Então, assim, eu gosto de trazer isso para tudo quanto é coisa na vida, né? Não somente nas questões espirituais, nas questões religiosas. Então, reter o que é bom é importante. Então, mesmo que o Gary Halbert tivesse essas falhas, né? É importante considerar que ele realmente, tecnicamente falando, era bom e a gente pode aprender muito sobre isso, tá? Então, assim, sem mais delongas, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com você. E eu tenho aqui a tradução que eu mesmo fiz dessa carta de vendas, que é uma carta de vendas de um produto chamado Lazy Trim, né? Um produto de emagrecimento, tá? E aqui eu vou fazer algumas ressalvas, é importante, tá? Hoje em dia a gente tem muitas promessas que já foram ultrapassadas com relação a emagrecimento, né? O nicho fitness, o nicho de saúde, ele já explorou bastante certos gatilhos, certas estruturas que hoje não funcionam bem, né? E tem muitas promessas que são falsas. Essa carta, né, foi escrita há muitos anos. Gary Halbert morreu em 2007. A gente não tem o ano, né, exato dessa carta de vendas. Eu achei ela na internet aí num pack com centenas de cartas do Gary Halbert, né? Então, assim, eu não sei quando que ela foi escrita, quando que ela foi veiculada, mas eu acho ela muito interessante a maneira como ela foi construída. Tá? Então, assim, é preciso considerar que isso aqui foi aplicado em outro tempo, né? Num tempo em que as promessas não tinham sido tão defasadas sobre emagrecimento, tá? E num outro contexto também. A gente não está falando do contexto digital, onde as pessoas têm o poder nas mãos, né, de comentar, de compartilhar, de fazer até publicidade negativa, se for o caso, né? Então, as pessoas recebiam essa carta aqui de maneira impressa, né? Lá pelos correios, não sei qual foi a estratégia que o Gary Halbert usou, mas ela tem muitos ensinamentos que a gente pode aprender, inclusive aplicar em outros contextos, que é o que eu faço. Hoje, eu já escrevi para nicho de emagrecimento, saúde. Hoje em dia eu não escrevo mais para esse nicho, né? Mas eu procuro analisar essas questões para aplicar em outros contextos. Isso aqui que é importante, porque tem gente que pega, né, e uma atitude até preguiçosa de procurar atalho, tentar aplicar exatamente o que o copywriter, o redator fez em outro contexto, né? Então, uma carta aberta para quem quer perder até 20 libras. Aí você tenta aplicar exatamente esse gancho, né, num outro contexto e não funciona. Então, é preciso analisar o que está por trás, e é o que a gente vai fazer aqui, tá? Deixa eu tomar um gole do café. Bom, a gente tem aqui uma pré-headline. Eu vou fazer comentários aqui, espero que apareça para você aí, né? A pré-headline, vamos lá. Pré-headline que apela para a autoridade apela para a autoridade médica.
E no original, a gente tem ali assim, ó, Top Medical Doctor Speaks Out. Eu procurei uma melhor tradução para essa frase, né? E seria algo como o melhor médico desembucha. Se a gente colocar o médico top, né, vai parecer que a gente está falando uma gíria, né? No contexto atual. Então, o melhor médico, né? Top é o topo, né? O melhor. Então, o melhor médico desembucha. Uma pré-headline que apela para a autoridade médica e tem um loop, né? Ó, o melhor médico desembucha. Isso aqui é importante, gente, porque, olha só, nós que somos copywriters, a gente pode usar essas técnicas para jogar a pessoa para baixo. Né? Não é jogar a pessoa para baixo falando de autoestima, na leitura. Olha só, a frase tem que jogar a pessoa para a frase seguinte, o leitor para a frase seguinte. E é o que o Gary Halbert faz aqui. Ele começa a carta, o melhor médico desembucha, reticência, né? Tem um loop ali, com reticência. Ou seja, o que ele desembucha? Né? Já fica uma dúvida no ar ali. Então, é interessante isso aqui. A ideia de uma frase no copy é jogar a pessoa para a próxima frase. Então, essa pré-headline é interessante, é o melhor médico, a autoridade, apela para a autoridade, e tem um loop com a reticência aí, jogando a pessoa para baixo. Vou até anotar aqui, ó. A pessoa para a próxima linha. Certo. Aí, depois disso, nós temos a headline da carta, né? Uma carta aberta para quem quer perder até 20 libras em 2 semanas de um jeito preguiçoso. Esse gancho, carta aberta, já foi muito copiado por outros copywriters. Eu, inclusive, já usei isso, né? Uma carta aberta, e era também da área médica, né? Então, eu acho muito legal esse gancho. Então, aí, para você que gosta de curiosidade do marketing, do copyright, foi o Gary Halbert que primeiro puxou esse gancho aí da carta aberta, né? E depois disso, muitas empresas já utilizaram, inclusive Jollibee, né? A própria Agora Financial, e por aí vai. E o que tem nessa headline aqui que é interessante? Ó, carta aberta já deixa uma curiosidade no ar, mas tem promessa, ó, uma headline com promessa de perder até 20 libras. Lá nos Estados Unidos, a medição de peso não é por quilo, tá? É por libras, né? Então, tem uma porcentagem exata aí do que é uma libra, né? Então, lá é normal falar 20 libras, ou seja, se a gente for analisar, traduzir ao pé da letra, seria mais ou menos assim, perder até 20 quilos em 2 semanas. Então, a promessa é de perder 20 libras em 2 semanas. E sabe o que é interessante? Aqui a gente já vê a big idea, né? A promessa de perder até 20 libras em 2 semanas é a promessa, e a big idea é isso aqui, de um jeito preguiçoso. Cara, é isso aqui que diferencia essa carta. Porque se a gente colocasse só a perder 20 quilos em 2 semanas, se ele colocasse isso, ia ficar muito comum, né? Ia ficar ordinário. E aí não chama atenção. Ó, melhor médico desembucha, legal, médico. Uma carta aberta para quem quer perder até 20 libras em 2 semanas, ok. Mas, cara, de um jeito preguiçoso é que entra a grande ideia aí do Gary Halbert. Ele tinha essas ideias aí que, cara, são até improváveis, né? Mas ele consegue escrever de uma forma que a gente vai ver aqui adiante, que faz com que a promessa, né, fique factível, fique plausível, ou seja, possível, né? Então, aí a gente tem, já presente na headline, a promessa e a big idea. Depois a gente tem um deck. Gente, isso aqui é importante, ó. Tem gente que, quando está aprendendo copy, legal, o cara descobre que tem uma headline. Depois de um tempo, ele descobre que tem uma pré-headline, uma pós-headline, sub-headline, né, que vem após a headline. Headline é título, para quem não sabe. Mas não necessariamente a gente precisa sempre apostar só nesses elementos, tá? Eu gosto sempre de brincar com essas estruturas aí. Eu gosto muito dessa estrutura aqui de pré-headline, headline e deck, ou então pré-headline, que é esse primeiro elemento, a primeira frase ali, headline, o título, e depois uma sub-headline. Então, assim, dependendo do caso, a headline vem sozinha. Dependendo de outro caso, vem pré-headline, vem sub-headline, por aí vai. Então, brincar com esses elementos é importante. Depende muito do que você quer colocar ali
no começo, né, nos seus primeiros 20% ali da sua carta de vendas, da sua página, etc., para chamar a atenção da pessoa. Tá? Então, agora estamos no deck. Lazy Train, aí ele já fala do produto, tá? Deixando a entender que vai ter uma venda, que vai ter uma promessa, ou seja, é uma carta de vendas de oferta, de promessa, na verdade, né? Mas já a pessoa já deduz que vai ter uma oferta para ela, né? Subconscientemente, mas a forma como foi apresentado antes não faz com que a pessoa, como é que se fala, rejeite essa promessa, né? Então, isso aqui é importante, tá? Trabalhar essa comunicação para que a pessoa não tenha uma rejeição, cara, o cara vai me vender alguma coisa. Não, mas do jeito que ele está falando é interessante. De um jeito preguiçoso, nunca vi isso na minha vida, né? Então, vamos lá. Lazy Train já ajudou muitas pessoas a perder seus quilos e centímetros em excesso mais rápido e mais fácil do que elas pensavam ser possível. Ou seja, mais uma vez, a gente tem promessa de um jeito fácil e rápido. Isso aqui é interessante porque quem quer perder peso não quer perder tempo, né? E o cara é preguiçoso, né? O cara é sedentário. Ele não quer, cara, passar anos, né? A maioria das pessoas assim, nós, seres humanos, temos essa tendência, a gente quer atalho. A gente quer coisas que resolvam a nossa vida de maneira rápida. Então, a gente passou 20 anos engordando, 10 anos engordando, e depois a gente quer resultado rápido, porque a gente já está cansado. Então, ele fala, né, de um jeito fácil e rápido, né? Mais fácil do que as pessoas pensavam ser possível. Aqui ele já coloca a prova social, porque, né, muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Ou seja, já indica que o negócio funciona. Botei um S a mais aqui, vamos lá. Por que não descobrir o que o Lazy Train pode fazer por você, aceitando o suprimento das primeiras 2 semanas por minha conta em risco? A gente pode até mudar essa tradução aqui, ó, sob meu risco. Fica legal também, tá? Então, traduzindo aqui livremente. Sob meu risco. Ou seja, o melhor médico está desembuchando, está fazendo uma carta aberta sobre perder 20 libras em 2 semanas de um jeito preguiçoso e também está dizendo para você que se você quiser testar essa solução, 2 semanas de suprimentos, né, sob o risco dele, ele te permite. Então, isso aqui é interessante porque já tem uma reversão de risco. O risco é do especialista. Não é da pessoa que está comprando. Isso aqui, cara, já mata a objeção, tá? Vou até anotar aqui, ó, mata a objeção, né? Cara, o cara tá me vendendo um negócio e ainda tá dizendo que o risco é dele. Peraí, isso é interessante. Então, vamos lá. Vamos para lead. O que é lead? A introdução da carta de vendas. Querido amigo, eu desenvolvi algo muito poderoso para a remoção fácil de depósitos gordurosos e volumosos. Na verdade, é tão poderoso que, dependendo de quanto você está acima do peso, permite que você perca 20 libras de gordura, flacidez e líquidos em 2 semanas. E, por incrível que pareça, você pode perder essa quantidade impressionante de peso enquanto você faz 6 refeições por dia. Cara, esse gancho aqui é sensacional. Então, vamos lá. Só para a gente não se perder. A gente tem aqui, ó, desenvolvimento de um método, né? Ou seja, aqui, ó, sugere um método único. Sugere um método único, né? Olha, eu desenvolvi algo muito poderoso para a remoção fácil de depósitos gordurosos e volumosos. Aí a gente tem aqui, ó, mais uma vez, o reforço da promessa. Reforço da promessa. Reforço da promessa. Que é perder, não, eliminar 20 libras em 2 semanas. E aqui a gente tem um gancho muito legal, que é fazendo
6 refeições por dia. Isso aqui é muito louco, né, gente? Ah, cara, o cara tá acima do peso, né? Tá desejando ali eliminar as gorduras dele. E aí vem um cara dizendo que tem um método preguiçoso, né? E você pode continuar fazendo 6 refeições por dia. Para mim, só bem interessante, né? Agora, esse parágrafo aqui também da Lide, da introdução, me chamou muita atenção pelo seguinte, olha, refeições de verdade, deliciosas refeições de dar água na boca, refeições que lhe proporcionam aquela sensação maravilhosa de satisfação de que você realmente comeu quando se levanta da mesa. Mas o melhor de tudo é baseado na ciência fatual, não em falsas alegações nem em promessas vazias. Eu vou manter a minha reputação médica. Eu acho que aqui o ideal seria, e eu vou manter minha reputação médica, né? Olha só, ele está afirmando que você não precisa parar de comer bem. Cara, na verdade, assim, se a gente for observar, nós gostamos de comer, né? É prazeroso. E quando a gente pensa em dieta, né, a gente pensa na restrição. Poxa, vou ter que parar de comer pizza, vou ter que parar de comer carne, vou ter que parar de comer gordura, que é algo que, cara, chega a salivar quando a gente pensa, né? Então, assim, ele está propondo de você não parar de comer nada disso. Isso aqui soa muito interessante. Mas olha só a sacada do Gary Halbert, tá? Uma vez eu vi um comentário de uma pessoa que eu não vou lembrar agora o nome, dizendo que o Gary Halbert ele fazia a construção das suas comunicações como se estivesse planejando o lançamento da NASA, né? O pessoal da NASA lá que fica aqueles meses todos planejando. Então, ele era muito detalhista, perfeccionista. E ele não colocava nenhuma palavra aleatória. Era tudo minuciosamente pensado, tá? E aqui a gente percebe o seguinte, quando ele fala de você pode continuar implicitamente comendo chocolate, gordura, massa e por aí vai, isso gera uma objeção na mente da pessoa que está lendo. E imediatamente após isso, ele mata essa objeção fazendo o quê? Olha, é baseado na ciência. Não em falsas alegações nem em promessas vazias, né? E usa a autoridade médica mais uma vez. Lembrando que é um médico que está assinando isso, né? E usa a autoridade médica mais uma vez. Isso elimina a objeção. Vou botar aqui, ó. Isso elimina mais uma objeção. Aí vem os bullets, né, os pontinhos, que eu acho super interessante. Sem contagem de calorias, sem efeitos colaterais, natural, suave e seguro, sem cafeína ou estimulantes prejudiciais, nenhum nervosismo ou irritabilidade. A reação que eu tenho ao ler isso aqui, né? Nossa, cada vez mais interessante. Cara, não vou precisar ficar contando caloria, não vou ter efeito colateral, não tem cafeína ou estimulante prejudicial, e eu não vou ficar nervoso nem irritado, que quando você está passando por um processo de mudança, né, de hábito, principalmente quando se trata de alimentação e exercício, você fica nervoso e irritado, né? Principalmente se você está restringindo o seu corpo de coisas que você gosta. E aí elimina, né? Mais uma vez ele elimina outras objeções aí e deixa a promessa ainda mais interessante. Vamos colocar aqui, ó, deixando a promessa cada vez mais forte. Veja bem, sendo um médico especialista em perda de peso e rejuvenescimento há mais de 25 anos, autoridade de novo. Autoridade novamente. Aprendi bastante sobre como você pode destruir com sucesso sua gordura teimosa de uma vez por todas. Como você pode realmente perder todos os seus quilos e centímetros indesejados e reverter anos em que comeu demais sem a dor e o esforço que você pode ter pensado. Como você definitivamente pode perder gordura e flacidez embaraçosas, mesmo que tenha falhado incontáveis vezes.
Cara, pessoa, você já falhou? Isso aqui no copywriting, né? Olha, mesmo que você tenha falhado inúmeras vezes, né? A gente chama de matar o antigo método. Olha, o que você fez até agora não funcionou, né? Mais ou menos assim, essa é a ideia. Vamos lá, seguindo em frente. E o meu segredo número 1 de queima de gordura, o segredo que ajudou tantas pessoas com sobrepeso como você a perder peso da maneira preguiçosa, pode ser resumido a isso. 2 elementos importantes aqui, ó. Ajudou tantas pessoas, prova social, de novo, né? E a gente tem aqui perder peso de maneira preguiçosa. A gente tem reforço da Big Idea. Isso aqui é importante, tá? Uma vez eu estava mentorando um rapaz, um aprendiz de copywriting, e eu falei com ele que é o seguinte: você precisa amarrar os pontos, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, nesse trecho, coisas que ele já colocou lá na introdução do copy, na headline, né? Então, ele, mais uma vez, ele está reforçando, ele está amarrando um ponto no outro, para que não fique as coisas soltas. Ele já falou que ajudou muitas pessoas, ele já fez a Big Idea de perder peso de maneira preguiçosa e agora ele está reforçando isso, né? Isso é não deixar as pontas soltas. Seguindo em frente, não importa o que lhe disseram, tentar perder peso da maneira mais difícil, da maneira que exige muito esforço, privação e muita força de vontade, simplesmente não funciona. Não é contar calorias ou mesmo passar fome que realmente faz a diferença entre um corpo gordo, mórbido e pouco atraente e um corpo magro, saudável e lindamente atraente. Mais uma vez aqui, ó, destruindo, eu tinha falado matada, né? Mas o certo é destruindo o antigo método. E eliminando objeções do tipo, vou até colocar aqui, ó. Isso não dá certo. Ou eu já tentei. Ou não acho que vai funcionar. Tá tudo isso muito implícito aqui, tá? Mas a gente que já entende as manhas sabe que são essas objeções que ele está matando e algumas outras possíveis que ele possa ter mapeado. Próximo parágrafo. Por quê? Gatilho do porquê, tá, gente? Quem assiste as minhas aulas aí sabe que eu falo disso. Gatilho do porquê. Dar uma razão, uma justificativa. Porque seu corpo compensará a ingestão de calorias radicalmente diminuída e, na verdade, diminuirá a queima de gordura. E ainda pior, quando você sai de sua dieta de fome, seu corpo supercompensa e continua o que é chamado de resposta à fome, o que, em palavras simples, significa que você pode realmente recuperar mais peso do que foi perdido temporariamente. Ele simplificou a explicação. Gente, importante, tá? Lembrando que o nosso cérebro, ele é como o carteiro Jaiminho. Ele está sempre tentando evitar a fadiga. Desse jeito, você precisa sempre optar por facilitar, simplificar as informações. Tá? Então, jamais escreva com palavras difíceis. Repare que o Gary Halbert está dando informações científicas, mas de maneira simples. Qualquer pessoa possa entender. Olha, você realmente vai recuperar mais peso do que pode ter perdido temporariamente. Por quê? Porque o seu corpo tenta supercompensar quando você sai da dieta. Né? Então, tá bem claro. Então, vamos lá, de novo, promessa. Felizmente, agora existe uma maneira de perder peso que não exige contar calorias ou passar fome, que não requer privação e sofrimento associados à dieta convencional. É o que eu chamo de maneira preguiçosa de perder peso. Novamente, Big Idea. Vamos lá, reforço da Big Idea. E por que ele repete, tá, gente? Olha só, repetição
O meu P tá me agarrando aqui, né? Eu nem conto para vocês que hoje rolou um acidente com o meu notebook aqui e eu fiquei com o coração na mão, né? Caiu um negócio em cima dele. Faz parte. Mas vamos focar aqui, senão eu vou ficar triste. Mas ele está funcionando, graças a Deus. Reforço da Big Idea. Repetição é um importante recurso de persuasão. Tá? Então, quando você repete algo, inclusive isso aqui, eu vou um pouquinho mais além com você, tá? One belief. A crença única, central, que você deseja que a pessoa acredite. Então, a Big Idea é o One Belief aqui do Gary Halbert, tá? Dessa carta de vendas. Ele quer que a pessoa acredite que dá para perder peso de maneira preguiçosa. Ó, e é o meu segredo número 1. Na verdade, aqui é para ter um corpo bonito, esbelto e deslumbrante. Meu segredo número 1 para aproveitar o resto de sua vida como uma pessoa feliz, saudável e permanente magra. Benefício do benefício. Benefício. Tá? A pessoa vai emagrecer, ela vai ficar feliz, saudável e permanentemente magra. É realmente extraordinário. Para a sua saúde e bem-estar nutricional, formulamos 2 pílulas naturais muito especiais, além de um sistema de dieta que pode literalmente induzir seu corpo a queimar excesso de gordura armazenada, porque você come alegremente 6 refeições por dia. Olha, você vai continuar alegre. E aqui tem um segredo sutil de cartas de vendas de persuasão. O que é, Paulo? Qual é o segredo? Ele começa a falar do produto de maneira sutil e natural. Ele não diz, agora eu vou te apresentar as 2 pílulas mágicas que vão... Não, olha só que interessante. Para a sua saúde e bem-estar nutricional, formulamos 2 pílulas naturais. Cara, olha como é que tá sutil isso aqui, como é que desliza. Não é algo que te dá aquele brusco, não, agora o cara vai me vender. Não. Cara, nós formulamos 2 pílulas naturais muito especiais. Tá? Então, assim, ó, segredo sutil. Persuasão. Eu vou até mudar aqui para ficar mais bem explicado. Começa a falar do produto de maneira natural. Vou até tirar o sutil para não ficar repetitivo. É um processo conhecido pelos médicos como ativação por cetose. Tá? Esses termos, esses conceitos é importante para dar uma veracidade na coisa, um ar científico. Afinal, é um médico que está falando, né? O médico vai usar esse tipo de coisa. Né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Semântica contextual. Nossa, falei bonito. Linguajar médico. Isso aqui é importante para você que presta serviço de copy. Você vai sempre escrever na voz do especialista, tá? E eu garanto que ele funciona. O processo é literalmente tão eficaz que pode fazer com que o seu corpo entre um frenesi de queima de gordura, quase sem parar, enquanto você continua a comer até 6 refeições deliciosas por dia. Mais uma vez, reforço de uma informação. Mas não dá para só repetitivo, vai ficar chato. Depende de como você faz. Reforço de uma informação. Um frenesi de queima de gordura que praticamente destrói a gordura teimosa de todo o corpo, mesmo em áreas difíceis de alcançar, como gordura do pescoço e no queixo. Cara, isso aqui é massa. A gordura do pescoço e do queixo. Especificidade. Ele foi específico aqui. Não é gorduras em locais difíceis de alcançar. Mas aonde? Na gordura na gordura do pescoço e no queixo. Um frenesi de queima de gordura tão poderoso que só posso permitir que você use
o sistema de dieta de ativação por cetose por 2 semanas por vez. Isso aqui é legal, tá? Olha, conselho médico, não use muito. Conselho médico. Não use muito. Ou seja, cara, o negócio é forte mesmo, é poderoso, hein? A pessoa pensando, pô, eu só posso usar 2 semanas por vez? Isso mesmo. Deixa eu passar aqui, vou voltar. Isso mesmo, é um fato. Depois de experimentar esse método poderoso e eficaz para a destruição ininterrupta de gordura, você pode ficar tentado, porque é incrivelmente fácil usá-lo por mais de 2 semanas. Mas eu absolutamente proíbo, porque você deve dar ao seu corpo a chance de se reajustar por um período de pelo menos 1 semana. Depois disso, você pode voltar ao que eu chamo de ciclo de queima de gordura e quilos adicionais. E mesmo se você perder 100 libras ou mais, poderá repetir o ciclo de queima de gordura quantas vezes for necessário. Ali ele continua, né, com o linguajar contextual, né, linguajar de médico, né, dando aquele conselho, etc. E agora vamos aqui, ó. Tenho muito orgulho em dizer que passei anos pesquisando e desenvolvendo cuidadosamente esse sistema de dieta que faz o corpo queimar incansavelmente gordura corporal enquanto você continua comendo até 6 refeições por dia. Mais uma vez, reforço de autoridade e reforço de informação. Né? 6 refeições por dia. Sabe o que acontece quando a pessoa ela sai dessa carta? Ela compra e aí ela fala, fulano, encomendei um produto que diz que você pode... ele te promete queimar gordura de forma preguiçosa. Você não precisa parar de comer 6 refeições por dia. Ou seja, dá para tomar café da manhã, almoço, café da tarde, janta e os lanchinhos, né, entre um período e outro, né, ceia e etc. A pessoa sai com essa informação incutida na cabeça. Cara, eu posso continuar comendo essas refeições por dia. E você deve saber que pílulas especiais que acompanham o sistema de dieta de ativação de cetose foram especificamente formuladas para dar ainda mais apoio ao seu desejo de alcançar o corpo bonito, atraente e saudável aos seus olhos. Aqui, novamente, vendendo sem vender. Falar do produto de forma sutil. Aí vem um quadrado aqui de autoridade. Quem é esse médico? Né? Dr. Donald J. Mantle, criador do Lazy Train, a inovação de perda de peso que mais cresce na América. Então, aqui, bloco de autoridade, que veio sendo construída desde o começo, e aqui ela fica evidente. Vamos lá. A primeira pílula contém todo o espectro de vitaminas e minerais que você deve para proteger contra o esgotamento das vitaminas, uma condição que pode ocorrer durante a rápida perda de peso. A segunda pílula contém os seguintes ingredientes principais que chamo de estimuladores metabólicos naturais. É uma formulação totalmente única e não contém nenhum medicamento. Aqui, calma aí, deixa eu ver. Aqui, vamos lá, vamos comentar. Linguajar médico, ar científico, o que representa plausibilidade das informações, ou seja, é plausível, é real, é possível, é certo, tá? Aí vem os bullets. Isso aqui, gente, o Gary Halbert sabia fazer como ninguém, tá? Ele fala de característica e benefício seguido. Eu aplico isso aqui nas minhas cartas de vendas. Eu jamais falo só sobre a característica do produto, tá? Então, ele tem ali o nome, né, da substância, da vitamina, picolinato de cromo. Aí ele vem com um benefício, considerado um estimulador metabólico natural altamente eficaz. Não é somente um estimulador metabólico, não. É natural e altamente eficaz. O segundo, para você ver que ele segue a mesma linha. Pólen de abelha, própolis de abelha. Um valor super alto de nutrição que promove energia duradoura. Ó, promove energia, ou seja, sempre tem
um benefício, né? Característica e benefício seguido. Ó, aumentar a resistência, fator nutricional vital para a mente e corpo, sempre tem um ganho, né? Então, jamais coloque uma característica isolada, porque, cara, as pessoas não compram por causa de característica de produto, elas compram por causa do benefício, né? Vou anotar aqui, então, segue a mesma linha. Segue a mesma linha. Vamos lá, gente. Está chegando aí, a gente está caminhando para o final da carta, né? Ainda tem mais 3 páginas aí, mas eu vou até o fim, porque, cara, isso aqui é uma... Estou dissecando uma peça de alta persuasão com vocês, tá? Ó, mas acredite ou não, essas pílulas muito especiais não são a razão pela qual meu programa de queima de gordura de 2 semanas funcionará tão bem para você. Eles não são a razão pela qual você pode soltar libras e polegadas em tempo recorde. Aqui, queimar, tá? Queimar. E não é por isso que você pode ver resultados dramáticos quase desde o primeiro dia em que tenta isso. A verdadeira razão pela qual você pode realmente perder 20 libras em 2 semanas, de maneira preguiçosa, olha, reforço da promessa. Reforço da promessa. Big idea. É devido ao poderoso sistema de dieta que ativa a cetose. Tá? Isso aqui, para mim, tá, é uma espécie de mecanismo único. Né? Ou então, segredo por trás do método. E com o sistema de dieta ativadora da cetose, você consegue fazer a única coisa que todo mundo disse para você não fazer. Você pode comer sem contar as calorias. Quero dizer comer 6 vezes por semana. Isso aqui dá um ar de sensacionalista. O Gary Halbert, ele tinha essa linha, tá? Mas, cara, ele já deu autoridade, fatos científicos o suficiente aqui, sem contar que é o médico que está falando. Então, a pessoa tende a acreditar, mesmo que, caramba, né, parece absurdo, né? Comer tanto que um dos meus pacientes quase desmaiou de descrença quando ela subiu na balança depois de 2 semanas e testemunhou a incrível quantidade de libras e centímetros que aparentemente desapareceram. Ó, é sensacionalista, mas pinta uma tela na mente da pessoa e é estimulante, excitante, tá? Então, esse tipo de coisa tende a funcionar. Eu tento seguir uma linha menos sensacionalista, mas dependendo do caso eu coloco também. Imagine se comendo 6 refeições por dia durante 2 curtas semanas, se divertindo como nunca antes e vestindo as roupas que antes era impossível usar. Toque na dor. A pessoa engorda, não tem como mais usar aquela roupa que ela gosta. Dedo na ferida, na verdade. Vamos botar assim, dedo na ferida. Imagine, em 2 curtas e maravilhosas semanas, você poder dar adeus a 20 libras de gordura, flacidez e excesso de líquidos. Gente, imagine esse aqui, ó. Imagine é um forte gatilho de copy. Você faz a pessoa se imaginar, né? Pinta um cenário. Aqui está algum dos meus melhores clientes. Não, aqui está o que alguns dos meus melhores clientes estão dizendo sobre o seu sucesso. Obviamente. Eu esqueci da última frase aqui, né? Calma aí, deixa eu só corrigir aqui. Ó, 2 semanas curtas para um corpo mais magro e sedutor. É realmente a maneira preguiçosa de perder peso. Aqui está o que alguns dos meus melhores clientes estão dizendo sobre o seu sucesso. Obviamente, a perda de peso varia para cada pessoa e depende por cada pessoa, não. A perda de peso varia de pessoa para pessoa. Vamos botar assim que fica melhor. Tradução livre. Pessoa para pessoa.
Vamos lá, de pessoa para pessoa, e depende de quão você segue as instruções, mas, no entanto, você terá que concordar que esses são alguns resultados impressionantes. Isso aqui é legal, ó, a perda de peso varia de pessoa para pessoa, matando objeções futuras. Ah, mas eu não perdi esse tanto de peso aí que o cara tinha falado que perdeu. Mas varia de pessoa para pessoa. Lembra que eu te avisei isso? Então vamos lá. Entra aqui agora uma coisa que é importante em praticamente todo copy. Prova social. Específica, né? Casos de sucesso. Tá? Prova é importante. Então vem. Doutor Mantel, você salvou minha vida. Estive em muitas dietas e achava que nunca mais poderia tentar uma vez, graças à sua maneira preguiçosa de perder peso. Finalmente perdi os 13 quilos que perdi, né? E estou tentando perder, finalmente perdi os 13 quilos que estou tentando perder há mais de 20 anos. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Na tradução ficou errado aqui. Porque a Diana. Diana é cidade de Oklahoma. Espera aí que eu eliminei um comentário aqui que não era para eliminar. Prova social. Vou botar aqui de novo que eu eliminei ele. Prova social específica. Casos de sucesso. Aí vem uma sequência deles, tá? Ó. Robert P. Long, Dr. MW, tem vários ali, várias pessoas falando que o negócio funcionou. Aí vem agora ele caminhando para o fechamento da carta. Você pode me culpar por acreditar tão fortemente no poder do lazy drink que coloquei minha reputação médica em risco para provar isso? Quantas pílulas, planos ou sistemas de dieta você experimentou que foram realmente desenvolvidos por um médico licenciado? Cara, reforço de autoridade, né? E comparação. Ele usa aqui um esquema de comparação muito legal com outros métodos. Comparação destruindo o antigo método. Provavelmente muito poucos, se houver. Por quê? Porque a maioria das pessoas ou empresas não tem nada a perder se os chamados programas de perda de peso não funcionarem. Eles não se importam se suas esperanças e sonhos são destruídos, aqui, hoje, amanhã, junto com seu dinheiro suado. Bem, eu passei muitos anos estudando na faculdade de medicina, depois trabalhando como estagiário, executando minha própria prática médica durante o dia e fazendo pesquisas científicas quase todas as noites e fins de semana. Semanas, né? Fins de semanas. Fim de semana mesmo. Apenas para arriscar tudo isso em um programa de queima de gordura que não faz absolutamente tudo o que eu digo que pode fazer? Não, absolutamente não. Repito, vou manter minha reputação conquistada com força na minha maneira preguiçosa de perder peso. E quero provar seu poder e eficácia para você agora mesmo. Cara, ele usa a autoridade dele, mais uma vez, reverter o risco. Ou você pode dizer, eliminar o risco. O risco é dele. O cara não ia colocar a reputação dele, o prestígio dele em jogo, né? Então, vamos lá. Aí vem o final. Veja como você pode perder até 20 quilos sob meu risco. Um suprimento de 30 dias de Lazy Dream, que inclui sistema de dieta ativadora de cetose e as 2 pílulas naturais. Pode ser comprado na minha clínica holística por R$ 79,95, o que é uma pechincha, considerando o que realmente pode ser feito. Mas como você provavelmente não pode ir à minha clínica, quero que você se sinta totalmente seguro em relação à sua compra. E que maneira melhor do que permitir que você experimente seu sistema de dieta preguiçosa e nas 2 semanas aplique minhas pílulas naturais muito especiais por meu risco. Só cobrarei pelas 2 semanas seguintes. Aqui, na verdade, eu acho que é uma interrogação, né? Porque ficou estranho aí a gente lendo direto. Vamos repetir aqui para ver. E que maneira melhor do que permitir que você experimente meu sistema de dieta preguiçosa e nas 2 primeiras semanas aplique minhas pílulas naturais muito especiais por meu risco? É uma interrogação mesmo. Aqui, gente, deixa eu só anotar, ó. Ele faz a oferta de maneira mais explícita. É assim que me sinto. Depois de perder uma quantidade
substancial de peso da maneira preguiçosa, você não se importará de ter pago pelo suprimento de 2 semanas restantes. E se você não está realmente satisfeito, porque não perdeu um centavo. Não, e se você não está realmente satisfeito, não perdeu um centavo. Tá? Acho que esse é o certo. Olha, é assim que eu me sinto. Depois de perder uma quantidade substancial de peso de maneira preguiçosa, você não se importará. Cara, matando futuras objeções, revertendo o reembolso. Cara, você não vai se importar. O cara já está trabalhando o cérebro da pessoa ali, né? E se você não está realmente satisfeito, você não perdeu um centavo. No entanto, estou tão confiante que terá sucesso que estou disposto a correr esse risco financeiro. Basta enviar, aqui já vem o CTA. Ó. CTA, chamada para ação. Basta enviar R$ 39,95 mais $3 por um suprimento completo de 30 dias de acabamento preguiçoso e emagrecimento preguiçoso. Não é? Emagrecimento preguiçoso. Essas cartas traduzidas ficam no meu swipe file. Eu corrijo, né? Mas sempre passa uma coisinha ou outra. Aqui, gente, ó, eu voltei aqui para te dizer o seguinte, R$ 79,95. Você reparou que lá no final ele não vendeu pelo mesmo preço, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Faz oferta com ancoragem, preço maior, apresenta preço maior. Aí aqui embaixo, R$ 39,95, chamada para ação com preço menor, né? Ancoragem. Ou contraste, né? Contraste também. Apresentou o preço maior antes, depois veio para o preço menor, né? Aí coloca ali, né, o endereço que a pessoa tem que mandar o cheque, né? R$ 39,95. Eles são enviados muito rapidamente. Por favor, inclua seu nome e endereço. Você economiza $40. Quando seus produtos chegarem, experimente-os imediatamente por um período de 2 semanas completas. Se você não estiver empolgado e satisfeito com os dramáticos resultados visíveis, envie-me nas 2 semanas restantes e devolverei seu dinheiro. Antes ele já tinha feito isso, mas aqui ele dá uma garantia com base naquela reversão de risco, eliminação de risco que ele dá. Tá? Dá uma garantia. Deixa a pessoa segura. Deixa a pessoa segura para comprar. Por que não pedir Lazy Train agora mesmo, né? Agora mesmo. Mais uma vez aqui, interrogação. Você não vai se arrepender, você tem a minha palavra e a garantia de um médico. E a garantia é de um médico. Cara, ele termina magistralmente, né? Você tem minha palavra, reforço da autoridade construída desde o início. Garantia e reversão de risco. Obrigado. Tá ali. Tem algumas informações que eu vou te dar aqui no final, mas eu quero te falar uma coisa importante, tá? Repare que o Gary Halbert ele fazia muito isso. Ele não fez uma oferta cara explícita. Ele vendeu a promessa. Não tem algo, compre o produto tal, que ele vai te fazer isso e tal. Tipo aqueles anúncios do... Esqueci o nome daquele programa de venda. Shoptime? Acho que é Shoptime. Não que aquilo não funciona, mas aqui é um outro contexto. Cara, ele vende sem vender. Isso aqui é magistral. É uma coisa que eu estou procurando aprender a fazer, tá? Mas é muito interessante. Ele vai falando do produto de maneira sutil, que você nem vai percebendo, você vai comprando, quando chega no final você está pronto para atender o CTA. Né? Então vamos lá. O autor da carta é o Gary Halbert. O ano, né? Carece de fontes, como eu falei para você. O produto é o Lazy Train, que é um composto de pílulas naturais que induz o corpo a queimar excesso de gordura armazenada. Né? E o Lazy Train, o nome, é algo como corte preguiçoso. Né? Eu até lembrei do corte rápido Tramontina, mas é corte preguiçoso. Ou seja, Lazy Train. Né?
E aqui tem alguns comentários, né? Ó, a Big Idea, a maneira preguiçosa de perder peso. Eu percebo que essa foi a grande ideia da carta e Gary Halbert deixou para dizê-la no lead, né? Na lead, não na headline. Não é a primeira carta que Gary deixa a Big Idea para depois. Ele não apresenta... não, na verdade tem na headline, né? Eu me enganei. Tem lá na headline, lá, a maneira preguiçosa. Na headline, no deck de abertura, vários princípios psicológicos foram atingidos. Começa com um resumo de autoridade, usando a fala de um médico, depois vem um benefício específico. Isso é muito mais atraente do que um benefício genérico, como perder muito peso facilmente. Depois tem prova social, ajudou dezenas de pessoas. Por fim, a sensação de conseguir uma pechincha, né? As primeiras 2 semanas são fornecidas sob meu risco. Tanta coisa já realizada em 3 frases simples, né? Lá no comecinho, lá, pré-headline, headline e deck. No corpo, Halbert mescla elementos de autoridade e faz o emagrecimento parecer fácil, reforçando várias vezes que a pessoa pode queimar gordura enquanto continua comendo até 6 refeições por dia. Vocês viram isso aí? Aí tem a parte de característica-benefício. Halbert faz um jogo de característica-benefício ao falar das pílulas e como elas agem, seguindo com uma lista de componentes que ajudam na perda de peso. Esse tipo de coisa é importante quando estamos falando de um produto do tipo. Aí tem um mecanismo único. Num dado momento, o médico diz que o verdadeiro fator de emagrecimento é o poderoso sistema de dieta que ativa a cetose, né? Indicando um mecanismo único que possivelmente não pode ser encontrado em outro produto. Genial. E aí a garantia. A garantia oferecida na carta é muito boa, incentivando a pessoa a testar por 2 semanas pelo risco do médico. Ele também dá um desconto justificado para a pessoa que deseja comprar. Para a pessoa desejar comprar. Copy que soa simples, mas é visceral, né? E o Halbert, ele tinha essa habilidade. Então, hoje, conhecemos aqui a análise da carta aberta para quem quer perder até 20 libras em 2 semanas de um jeito preguiçoso. Uma carta escrita pelo gênio Gary Halbert, né? Foi assinada por um médico. E essa carta vai estar no swipe file do programa Quem Influencia Enriquece, né? Então, se você está assistindo, você ainda não fez a sua assinatura, eu vou deixar o link abaixo dessa análise para você entrar, né, e ter essa carta de vendas com essa análise aqui para você. Tá? Você vai ter acesso a esse arquivo com esses comentários, etc. E eu vou te dar a original em inglês e essa tradução aqui em português que eu usei para fazer esse estudo, né? O estudo pessoal do Paulo Macedo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você ficou até o final, parabéns. Você é uma pessoa dedicada e eu tenho certeza que você vai dominar muito mais facilmente aí as armas da persuasão e saber influenciar pessoas através das suas cartas de vendas, e-mails e por aí vai. É isso. Um grande abraço e até a próxima.